Oi, gente. Resolvi ligar aqui a câmera pra falar um pouco com vocês. É mais um bate-papo, sabe? Acho que de momentos, acho que todo mundo tem, né, esse momento. Sempre a gente tem que, na vida, dar uma pausa pra parar e refletir. Eu estou aqui sentada no chão, tô no quarto, tá? Tô aqui sentada no chão, deixa eu ver, dá pra ver. Aqui. Eu resolvi sentar aqui no chão pra refletir um pouco e tava ali olhando pro céu e pensando em algumas coisas que vieram se passando comigo, sabe? E sabe assim, eu acho que alguém pode até precisar escutar isso. Pode estar passando pela mesma situação, nesse processo, nessa caminhada. E tipo, não é fácil, sabe? Eu sempre fui uma pessoa bem retraída, assim, um pouco antissocial. Eu achava até me descobrir, né? Hoje em dia, tô aqui conversando com vocês, falando nas câmeras, desabafando, falando coisas que eu nem imaginava que ia falar um dia. Mas eu acho que Deus faz em silêncio, né? Acredito muito que Ele tem sabedoria pra encaminhar a gente, direcionar pra algo melhor. Eu vim muito tempo da minha vida perdida mentalmente, tentando descobrir o que é que seria melhor pra mim. E tipo, eu não vou dizer pra vocês que eu literalmente me encontrei de uma vez, até porque eu tô no início disso e acredito que vai ser isso, sabe? Eu acredito que Deus tem muito a me mostrar ainda e, e sei que muitas pessoas passam por isso, né? Tanto homem quanto mulher, mas aqui eu vou falar que mulher, eu acho que tem uma quantidade enorme de mulheres que literalmente são sozinhas, né? Que passaram por casamentos que não deram certo e acabaram ficando sozinha. Tipo, às vezes a gente só quer achar a nossa paz, a gente só quer ficar tranquila no nosso cantinho, cuidando dos nossos filhos e seguindo com a nossa vida, né? Isso. E, tipo, foi tanto tempo assim que eu fiquei tentando me encontrar, né? Pensando no que, tipo, coisas que eu deveria ter feito, mas não fiz. Mas só que o que é que eu digo, o que é que eu tenho a dizer hoje sobre isso? Eu vejo tudo como um aprendizado. Eu acho que eu tinha que passar por tudo para chegar no momento da minha vida e eu parar e pensar, velho, será que é isso mesmo que eu tinha que ter feito? Porque assim, o que eu fiz no passado, toda a minha vida passada, assim, né, no decorrer de tudo que eu tô falando em geral, tanto da minha infância, da minha adolescência, como depois do meu casada, sabe? Eu acho que eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor e acredito que Deus tem muito, sabe? Assim, pra mim ainda. E hoje estando aqui falando com vocês e podendo influenciar ou ajudar as pessoas de alguma forma, isso pra mim é muito gratificante. Eu sei que também vai existir momentos que não serão fáceis, sabe? E que a gente tem que aceitar. Hoje eu tô num dos meus dias que eu tô muito pensativa. Se tudo que eu tô fazendo hoje, porque eu tô tão pensativa, gente, que se tudo que eu tô fazendo hoje vai ajudar, gente, se ajudar uma pessoa, eu já vou estar feliz, sabe? Eu tô gostando do que eu tô fazendo, né? Aos pouquinhos eu vou me soltando mais. Hoje eu tô... Não vou mentir pra vocês que hoje é daqueles dias que eu tô um pouquinho pra baixo, bem pensativa. Já conversei bastante com Deus, refletindo sobre muitas coisas que... Tanto de errado como de certo que eu fiz na minha vida. Perguntando a Deus se é isso mesmo, porque assim, como vocês sabem, eu acho que eu já falei aqui nos outros vídeos, eu moro só com meus 2 filhos, né? E tipo, eu tive que aprender muitas coisas a lidar também com pessoas, falo em amizade, falo também referente a homens também,
que eu tive que me manter distante, pelo fato de não querer ser machucada. Eu acho que a gente aprende, né? É um momento da nossa vida que a gente conhece as pessoas e a gente vai aprendendo. E hoje não tá num bom momento de se relacionar. Não tá sendo fácil pra ninguém. A gente não se sente mais segura, né? Falo referente também a relacionamento e amizade também. Porque hoje em dia, pra você ter uma boa amizade, você, de respeito, tem que escolher bem e saber todo mundo que tá ao seu redor. Vai ter momento da sua vida, que é o que eu sinto hoje, que você olha pra um lado, olha pro outro, você vê zero ajuda, sabe? Tipo assim, não tô falando de ajuda do mínimo, porque eu tenho minha família, né? Eu tô falando assim, um alimento ou uma roupa, eu sempre sou, graças a Deus, sempre sou presenteada. Pronto, minha mãe sempre se preocupou comigo, ela sempre manda coisas pra mim. E isso é muito gratificante, que pelo menos eu tenho minha família, sabe, aqui perto. Tem pessoas que não têm nem a família, então isso serve também para as pessoas que não têm nem família por perto. E eu sou uma pessoa que eu sempre tive vontade e muitos sonhos e desejos, sabe, assim, de querer fluir na vida. Só que, como eu disse, a gente que é mãe, a gente que é mãe, a gente sabe que a gente tem que se dividir para tudo. Então, eu me divido para cuidar dos meus filhos, que eu sou aquela mãe bem apegada a eles, sabe? Assim, bem medrosa em tudo, assim. Aí eu sou muito apegada a eles. Eu gosto também de deixar as minhas coisinhas da casa, assim, literalmente organizadas. Mesmo sabendo que hoje, o que eu queria fazer da minha vida, eu não posso, porque eu tenho um filho, o mais novo, é que ele depende ainda muito de mim. Então, eu tenho que buscar correr atrás das minhas coisas da forma que dá para correr. Eu vim movimentando uma outra plataforma que, graças a Deus, vem me dando um pouquinho de segurança, que não é muito. Mas, assim, não dá, né? Assim, não é o suficiente para quem mora literalmente sozinha. Mas, assim, uma coisa que eu tenho que agradecer a Deus, que eu falei e continuo falando, é que eles têm as coisas que o pai, ele não deixa eles faltar, sabe? Eles têm tudo. Meus filhos, graças a Deus, eles têm a segurança do pai, ele não deixa o menino faltar nada. Mas o que eu tô falando aqui é em torno de mim, sabe? Eu acho que você, que é mulher, que tá numa mesma situação que eu estou hoje, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que você não pode desistir. Você não pode desistir de jeito nenhum, porque assim, você tem que correr atrás do seu. Eu sei que vai ter dias que você não vai poder abrir um livro pra estudar. É o que eu tenho muita vontade de retornar os meus estudos, né, que eu sempre tentei estudar, mesmo depois que o meu pequeno, né, que é o mais novo, nasceu, eu sempre tentei abrir um espaço para estudar para concurso. Só que eu vim percebendo que durante esse decorrer de anos, né, tempo aí, eu tinha que ter uma escolha, né. Se eu parar literalmente para estudar, o meu financeiro fica parado. Então, eu tenho que correr atrás por eles, pela minha família, porque eu tenho um sonho muito grande, principalmente referente à minha mãe, às minhas irmãs. Queria muito ter as condições boas para ajudar elas, sabe? E eu ainda acredito muito que Deus ainda vai mudar toda a minha situação. O que acontece é que eu queria passar isso para você, que está passando pela mesma situação, que se sente só, sabe? Que você olha para um lado, olha para o outro, você não vê ajuda, não vai aparecer, tá? Não vai. Ou você se vira e dá um jeito de aprender as coisas para movimentar, ou você vai ficar perdida. Eu fiquei literalmente perdida, sabe? Um momento da minha vida que eu passei alguns meses assim, sem saber o que fazer. Isso pra mim foi muito difícil, sabe? Porque eu tinha
uma mentoria em mãos que eu poderia ter. Eu assisti as aulas todas, gente. Eu assisti as aulas todas. E não coloquei pra frente. Mas o que acontece? Eu não tava bem, sabe? A cabeça tava confusa. Eu não sabia por onde iniciar. Você olha para um lado, não tem um financeiro. Você olha para o outro, não tem ajuda de ninguém. Não vai existir. Para você que pensa assim, você pode até ter amigos, que hoje em dia os amigos são bem contados, né? Você tem 1, 2 amigos, mas não espere chegar assim e um vai chegar pra você, vai dar uma força, a não ser que você peça. Aí sim, possa ser que você encontre sim uma pessoa que deu uma força ou não, sabe? Ou não. Eu literalmente, eu cheguei num momento da minha vida que eu olhava para um lado, olhava para o outro e não via nada. Eu só fazia chorar, entendeu? Porque a vontade parece que era maior de crescer, uma vontade enorme, assim, de crescer, de evoluir, que eu não conseguia botar para fora. E eu sempre fui uma pessoa que sempre corria atrás das minhas coisas, sempre fui uma pessoa que sempre gostei de trabalhar. Então, eu tá assim, no momento da minha vida, estagnada, sem pensar o que é que eu poderia fazer para mudar isso, foi muito difícil. Então, o que é que eu fui pensando durante esse período? Comecei a botar a mentoria para frente, comecei a fazer coisas que eu tinha estudado na mentoria para tentar pelo menos sair do zero, né? Que era o que eu precisava no momento. E não foi fácil, sabe? Não foi fácil. Não será fácil, nunca será fácil. Eu tô aqui com vocês aqui, não tem um melhor cenário, não tem. Eu tô sentada no chão, me deu vontade de falar com vocês, me deu vontade de passar segurança para você que está passando por isso. Não desistir, porque em algum momento sua mente vai fluir, em algum momento você vai saber o que fazer. E outra coisa, vergonha, joga vergonha para longe, porque ninguém vai aparecer para lhe ajudar, não. Para lhe dar o que você precisa, não vai. E eu era uma pessoa que tinha vergonha, eu era uma pessoa que, tinha aquilo, se eu falar errado, se eu não sei o que. Gente, hoje em dia eu não tô nem aí. Às vezes eu tô aí nos vídeos, eu falo pra vocês, gaguejando, e diz, nossa, como tô gaguejando hoje, é real, isso sou eu, entendeu? Isso sou eu. Com o tempo, mais pra frente, a gente vai ver o que Deus vai mostrar. Possa ser que eu veja uma grande diferença, sabe? Quem sabe minha situação mude. Quem sabe eu deixando aqui os vídeos registrados do início dos meus vídeos mais pra frente, pra eu ver a mudança, sabe? Eu não tô falando mudança financeira. Também, quem sabe, né? Um dia que a gente tem que sempre sonhar alto. Então, eu tô falando como pessoa, sabe? Como a pessoa que eu sou hoje. Talvez até tô aqui no chão sentado com vocês. Um dia eu apareça num cenário bonito pra vocês, pra conversar mais com vocês, muito mais próxima. Tudo pode acontecer. Pra hoje, gente, pra hoje eu estar aqui conversando com vocês, gente, é muito gratificante, sabe? E não é questão de eu estar hoje sensível ou algo do tipo, não. É questão de eu querer que você não desista das coisas. Assim como eu não tô desistindo, que eu poderia estar desistindo. Eu poderia ligar o foda-se e desistir mesmo, assim, sabe? Eu poderia desistir assim, mas eu não vou, entendeu? Eu não vou. Eu ainda acredito muito que Deus tem muito pra frente. E, como eu disse, tô aqui, sentei aqui, fiquei aqui simplesmente olhando pro céu, pensando, a lágrima caindo. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque cada casa tem seus momentos, cada casa sabe o seu jeito de conversar, sabe, com Deus, de agradecer, sabe? Não só peço, agradeço por tantas coisas. Então é gratificante, sabe? Poder estar aqui conversando com vocês e passar uma segurança, pouca que seja, sabe? É como eu disse, você às vezes quer e espera as coisas melhorarem para iniciar alguma coisa. Você quer
você sente vontade de ligar a câmera e sair falando, mas não faz por causa de uma casa, porque não tem um celular bom. Ai, gente, olha, eu não tenho uma imagem 100% assim, como vocês veem aí, né? Eu uso a imagem do celular, eu não tenho um microfone, eu não tenho uma imagem boa assim no celular, mas também eu não deixei de fazer. Eu vim, eu quis e tô aqui hoje, tá certo? Então, não fiquem, não desistam. Possa ser que alguém esteja precisando disso hoje. Possa ser que alguém não esteja bem, sabe? Que a vida tá tão difícil pra gente que às vezes precisa de mais conversas assim, mais pessoas boas no mundo, sabe? Espero que o pouco que eu tenha falado aqui, não foi muito, queria mais tempo assim, mas eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Então vou aparecer mais para conversar um pouco mais com vocês. Eu venho muito pensativa, sabe? Eu acho que desistir não é uma opção. E eu não vou, tá bom? Eu estava muito pensativa, bem pensativa diante de tantas coisas. Não vou mentir pra vocês que já veio várias vezes na minha cabeça de parar de gravar, de ficar quietinha no meu canto. Mas depois eu penso o tanto que eu gostei de estar aqui conversando com vocês. Tanto que é maravilhoso passar uma segurança pra alguém. Então eu espero que você tenha gostado, tá bom? E eu vou aparecer mais, se caso você estiver precisando. Comenta, bota um coração. Se você botar um coração branco, eu já vou saber que você tá precisando de escutar mais um pouco. Ou se você quiser botar no vídeo que quer mais vídeo assim, eu também vou estar passando aqui, tá bom? Obrigada por ter chegado até aqui. Obrigada mesmo por não ter parado no meio do caminho. Porque o que eu tenho pra dizer é que o caminho é longo e a gente precisa estar forte, tá bom? Estamos juntas nisso. E que Deus abençoe todos vocês. Curte aí, comenta, qualquer coisa, se inscreva no canal. E depois eu apareço pra mais, tá bom?